Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao primeiro programa Santo Tirso em 30 minutos. Este será um programa quinzenal e visa analisar e comentar assuntos da atualidade do Concelho de Santo Tirso. Para isso, contamos com o nosso comentador residente, o engenheiro Castro Fernandes, que desde já agradeço por ter aceito o nosso convite. O engenheiro Castro Fernandes é uma pessoa que conhece muito bem o Concelho de Santo Tirso e está a par de toda a atualidade, sendo também uma personalidade que sempre fará parte da história de Santo Tirso. Boa tarde, engenheiro Castro Fernandes. Boa tarde. Antes de mais, eu é que agradeço o convite que o Diário de Santo Tirso me fez para estar aqui. É um programa curto, portanto, e eu vou procurar responder às questões que me colocam, sendo que não sei tudo, sei algumas coisas e posso ajudar os ouvintes e os utilizadores da rede do Diário de Santo Tirso, esclarecendo-os de tudo aquilo que puder. Sem mais demora, avançamos já então para o nosso primeiro tema da atualidade. É um tema que foi também abordado na última Assembleia Municipal, que foi a semana passada, que é a possibilidade do encerramento da maternidade de Famalicão. A maternidade de Famalicão, neste momento, serve a população de Santo Tirso. Temos uma estratégia da Comissão para a reforma da maternidade que visa a concentração de serviços e fecho de unidades. Vai obedecer a critérios em que dois deles são o número de partos realizados e também a localização geográfica. Neste caso, Famalicão tem menos de 1000 partos e também está próximo do Hospital da Póvoa de Varzim e o Pedro Spano, que vêm como uma alternativa, digamos, para a maternidade de Famalicão. Neste caso, Famalicão está na lista para fechar a maternidade. Será que vamos ter esse encerramento? Não sei objetivamente, como sabe, mudou o Ministro da Saúde. O novo Ministro, Manuel Pizarro, é um homem muito sensível às questões da saúde e sensível aos problemas da nossa região. Deixe-me só ir um pouco atrás. Quando encerrou a maternidade de Santo Tirso, ela encerrou porque na altura já não atingiu os 1500 partos. Na altura eu protestei veementemente em toda a comunicação social contra o encerramento que aconteceu de um dia para o outro, sem aviso praticamente. E logo me disseram, cá está, Famalicão vai ter mais, vai melhorar. E eu logo pensei, um dia vai tocar a Famalicão. Agora, os analistas já entendem que Famalicão deve encerrar. Eu sou por uma política de saúde de proximidade. Eu acho que há lugar para o funcionamento público dos hospitais de Santo Tirso e Famalicão com as valências. Estes dois hospitais já prestaram muito serviço à população, podem prestar muito mais, têm de trabalhar em conjunto. Por isso é que existe o Centro Hospitalar do Médio Ave, com sede em Santo Tirso, que foi criado com o Ministro Correia de Campos. E, portanto, é a altura de se defenderem os interesses do nosso Concelho. As autoridades locais estão aí, certamente que irão estar atentas. As autoridades nacionais sabem o que se passa em Santo Tirso. O Dr. Manuel Pizarro já foi médico especialista de medicina interna no Hospital de Santo Tirso. Portanto, ninguém melhor do que ele conhece. Aliás, ele, quando foi secretário de Estado da outra vez, eu era presidente de Câmara, ele apoiou muito o Hospital de Santo Tirso. Recordo que várias iniciativas foram tomadas, sendo ele secretário de Estado, nomeadamente a nova urgência do Hospital de Santo Tirso, o Hospital de Dia, o centro, a cirurgia do ambulatório, que foi inaugurada por ele, a imagiologia. Houve muitas iniciativas que foram, na altura, executadas. Ele era ministro, foi ele que apoiou a construção de 2 unidades de saúde familiar muito importantes, que é a Unidade de Saúde Familiar de Areias, do Além Rio, e a Unidade de Saúde Familiar de São Martinho do Campo. Ele participou, inclusive, em vários momentos dos processos. Ele conhece o assunto, sabe bem os problemas que existem com as maternidades. Quando se estabelecem rácios para as maternidades, é bom que se saiba que, quanto menos maternidades houver, menos crianças há. Esta é a minha opinião. Nós temos
nesta região várias centenas de milhares de pessoas que vivem aqui, em Santo Tirso, Famalicão e Guimarães. Justificam-se bem a existência de maternidades nestes concelhos que respondam aos problemas das mulheres grávidas, até porque a população está a diminuir, o número de crianças parece estar a subir um pouquinho, mas pode subir mais, na minha opinião. E tem de haver programas em Portugal de natalidade, como aconteceu, por exemplo, na Alemanha, uma grande proteção, quer às crianças recém-nascidas, quer às mais grávidas. Portanto, espero que, no âmbito da saúde e com a mudança que houve radical, com a presença também como diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde do professor Fernando Araújo, que era até há pouco tempo, ainda é neste momento, o diretor do Hospital de São João, um homem experimentadíssimo, que conhece tudo, também conhece muito bem Santo Tirso, até porque ele já foi secretário de Estado da Saúde, já foi presidente da Administração Regional de Saúde do Norte, agora é ainda, mas vai deixar de ser, o diretor do hospital. Eu penso que os dois, o Manuel Pizarro, ministro, e o diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde, o professor Fernando Araújo, vão fazer um trabalho positivo e pode ser que Santo Tirso não sofra mais com os cortes que infelizmente tem sofrido. Mas falou então que quando aconteceu em 2007 se manifestou logo, mas também não pôde fazer muito porque foi uma coisa de um dia para o outro. Eu, na altura, recordo perfeitamente saber de manhã do anúncio do corte da maternidade, e vou agora contar uma coisa que nunca contei já agora. Imediatamente as televisões apareceram todas aqui, as chamadas televisões generalistas, a TVI, a SIC, a RTP, e eu aí disse tudo o que tinha para dizer. Passado meia hora do meio-dia, recebi um telefonema do seu primeiro-ministro que me procurou confortar. Ora bem, eu aí posso dizê-lo hoje que reagi duramente, e nesse dia alteraram-se logo a forma de tratar do assunto, e penso que foi muito por causa daquela conversa dura, mas que eu tinha de defender os interesses do Conselho de Santo Tirso. Foi por causa daquela conversa que a seguir se deram passos no sentido de beneficiar o nosso hospital. O ministro Correia de Campos empenhou-se muito nisso mesmo, e a seguir isso foi lançadas as obras de urgência, foi criado o Centro Hospitalar de Médio Ave, que inclui o Hospital de Santo Tirso, foi nomeado o Conselho de Administração com sede em Santo Tirso, e mudaram muitas coisas que poderiam ser muito más para Santo Tirso e que poderiam levar ao encerramento, o que felizmente não aconteceu. Então, por exemplo, o Presidente da Câmara Municipal de Famalicão já se pronunciou, Mário Passos, contra este encerramento. Não lhe restava outra atitude. O Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso diz que para já não queira tecer comentários à situação, digamos assim, porque ainda não está nada definido, mas na sua opinião deveriam, já que têm este tempo que não teve na altura, fazer já algo para que pelo menos mostrar a opinião. Sim, na minha opinião, quanto mais calados ficarem, pior é. Portanto, reagirem naturalmente, mas se forem precisos ser duros, e seja o governo de que partido for, compete ao Presidente da Câmara defender os interesses do Conselho. E defender os interesses do Conselho é lutar permanentemente pela melhoria dos serviços prestados aos cidadãos, nomeadamente os serviços prestados pela Administração Central, onde aí o Governo é que manda, e, portanto, tem de se pressionar o Governo. Na lógica política é isto que sucede, e não vale a pena andar com muitos paliativos. Com paliativos não se consegue alcançar os objetivos. Falando também então do nosso hospital, o Hospital de Santo Tirso, as opiniões são várias. O PSD sugere a criação de um novo hospital. Temos também o anterior Presidente da Câmara, que na altura também prometeu lutar pela construção desse novo hospital. O atual Presidente rejeita terminantemente essa ideia. Por outro lado, temos o hospital também com obras a decorrer. Brevemente teremos 2 unidades novas, uma de internamento de medicina interna e uma de saúde mental. Afinal, qual seria a melhor solução para os tircenses? Este hospital com estas obras terá as condições que precisamos, ou seria mesmo melhor construir um novo hospital? A ideia de construir um hospital novo, de raiz, comum a estas áreas todas, é muito antiga. Antecede muito
todos aqueles que se têm pronunciado nos últimos tempos. Deixo-me que recorde que nós tivemos a promessa de um novo hospital. Uma ministra que prometeu um novo hospital de Santo Tirso foi a doutora Maria de Belém. Mas, entretanto, que era ministra do engenheiro António Guterres, primeiro-ministro então. Mas, entretanto, o governo de António Guterres caiu. E, ao cair, a ministra também caiu. E, entretanto, a determinada altura, foi remodelada a ministra Maria de Belém e foi substituída pela doutora Manuela Arcanjo, que abandonou a ideia de um novo hospital de raiz em Santo Tirso, que era muito difícil de concretizar. Entretanto, entrou o governo de Durão Barroso, as coisas pararam muito, e ao longo dos anos tem-se observado várias iniciativas da construção do novo hospital de raiz, mas é preciso muito dinheiro, mesmo muito dinheiro. Construir um novo hospital de raiz com a dimensão que deve ter obriga a uma decisão única quase do governo. Veja-se o número de hospitais que estão a ser construídos em todo o país. Neste momento, alguns deles reivindicados há dezenas e dezenas de anos. Só agora é que estão a começar. Mesmo em Lisboa, no Algarve, em várias áreas do país, tem havido muitos problemas. Em Santo Tirso, a opção foi tomada quando foi feito o Centro Hospitalar de Médio Ave, foi de facto de fazer um projeto global de alteração do nosso hospital. E para isso, no âmbito do decreto-lei que criou o Centro Hospitalar de Médio Ave, foi estabelecido um chamado Business Plan, um plano de negócios, que tinha investimentos previstos da ordem dos 15 milhões de euros para remodelar o nosso hospital. Houve uma parte que foi feita, como já disse, só a urgência custou quase 2 milhões e meio de euros. Depois houve a cirurgia do ambulatório, o hospital de dia, uma série de outros. E havia uma obra fundamental, que era a medicina interna nova. Desde essa altura, depois, como se sabe, caiu o governo do engenheiro Sócrates, entrou o Dr. Passos Coelho, que paralisou com tudo em termos de investimento no Hospital de Santo Tirso, e só passados estes anos, mais de 10, é que se está a fazer agora, finalmente, a medicina interna nova, que é fundamental para o funcionamento do hospital. Porque a medicina interna nova pode levar a que se faça a remodelação de mais áreas. E o nosso hospital, não sendo de grande dimensão, pode vir a reunir condições que respondam à nossa população. Porque o nosso hospital atrai população não só da cidade de Santo Tirso, não só do concelho de Santo Tirso, também da Trofa, também de parte do concelho de Passos Ferreira e mesmo zonas de Famalicão, como bairro e outras freguesias, serviam-se do hospital e podem servir-se do Hospital de Santo Tirso. Portanto, eu penso que agora estamos a reunir condições para que o processo possa evoluir. Eu recordo que o Ministro da Saúde, Dr. Manuel Pizarro, sabe muito bem que, enquanto Secretário de Estado, e 6 meses antes de sair, ainda conseguiu inscrever verbas em Orçamento de Estado para ser executada a medicina interna. Só que, com o passado de meses, o Governo caiu e ele também. A partir daí, foi o que foi. Infelizmente, estivemos parados alguns anos, 4 ao tempo do Dr. Passos Coelho, e depois tivemos algum tempo que não avançámos como devíamos a partir de 2016. Agora, finalmente, está-se a fazer a obra, com as unidades que referiu, com a saúde mental, que é importantíssima. As pessoas não ligam muito a estes aspectos, mas têm uma importância fulcral. Agora com a pandemia, principalmente. Exatamente. E também a medicina interna, que é uma área que abarca tudo. E, portanto, vamos esperar. Vai haver novidades também, de certeza, no hospital, com as remodelações governamentais, com as alterações. Há também alterações ao nível das estruturas. Muito provavelmente, mesmo haverá mudanças nas administrações, como é natural. Aguardemos para ver o que aí vem e podem vir grandes novidades para Santo Tirso. Esperemos que sim. Passando já aqui a outro tema, que também está na atualidade, e foi anunciado no passado 14 de setembro, quando da presença do Primeiro-Ministro aqui em Santo Tirso, na inauguração da Airbus, o Presidente da Câmara anunciou que já está então a decorrer um estudo para a construção de uma variante que ligará a A3 à A41.
No passado também já foram efetuados estudos para a construção de outras variantes, nomeadamente podemos falar da Coligaria, a Maia, Trofa, Santo Tirso e Famalicão, mas nunca foi construída. Relembramos também que Santo Tirso neste momento, a nível de acesso, só tem as estradas nacionais ou então a A3. Será que desta vamos ter finalmente uma variante em Santo Tirso? Não sei exatamente se há verbas para se construir essa variante. Essa variante está prevista no Plano Diretor Municipal que foi aprovado em 2011. A variante que agora se fala e para a qual se diz que se vai elaborar um estudo prévio, eu acho que não é coincidente com a variante que está aprovada no Plano Diretor Municipal. E refira-se que a variante à Estrada 105, que é a estrada que liga o Porto a Santo Tirso, a antiga Estrada 105, essa variante é uma hipótese que eu acho que é viável e liga não a autoestrada A3, a autoestrada A41, mas as variantes a Santo Tirso à autoestrada A41. A A41 é a autoestrada que toca Santo Tirso também em Água Longa, portanto, junto à rotunda, à grande rotunda de Água Longa. A ideia, e é o que está plasmado no Plano Diretor Municipal de Santo Tirso, aprovado em 2001, está desenhada essa variante. Em 2011. Desculpe, em 2011, essa variante inicia-se no fim das variantes. Quem vai para a carreira, quando termina a variante ali e começam aquelas curvas perigosíssimas, ela desvia-se para o lado direito, entra na encosta de Guimarães, Lamelas e depois vai à Água Longa. Essa está desenhada, é uma hipótese muito viável, não é muito cara, era a solução mais barata, são 6 km de via que de facto iam permitir uma ligação a sul muito importante, o que permite, através das variantes, depois a futura ligação à autoestrada A3. As variantes é que também constituem um grande problema de que ninguém falou. Ou melhor, já foi falado anteriormente, a Câmara Municipal já solicitou também em 2011 a duplicação das variantes a Santo Tirso, porque não tendo um separador central constitui um grande perigo. Quando as variantes a Santo Tirso foram feitas em 1991, já lá vão 31 anos, logo se entendeu que era necessário fazer a duplicação. E foi-se insistindo muito. Infelizmente, nenhum governo foi capaz de avançar com essa duplicação. Já passaram 30 anos, o fluxo, o tráfego aumentou muito, urge também melhorar as variantes, duplicá-las, até porque sabemos hoje que no âmbito do plano de recuperação e resiliência, ou no programa de recuperação e resiliência, que o próprio Primeiro-Ministro abordou quando cá esteve, vão ser melhorados os nós de acesso à Ermida, à zona industrial da Ermida, e o nó de acesso à zona industrial de Fontiscos. Portanto, melhorando-se os acessos, mais tráfego e de pesados vai parar a autoestrada. E esses dois nós vão ser melhorados para melhorar o acesso à própria portagem, que também não reúne as condições, porque ela nunca foi acabada. Também já foi falado de umas obras de requalificação da portagem. O chamado nó da portagem, quando a obra foi feita em 2011, estava para ter obras de remodelação completa. Alargado, ampliado, de tirar aqueles aterros que nos tiram a visibilidade quando entramos na autoestrada ou saímos da autoestrada, as próprias pontes iam alterar. Era a altura também de ver esse assunto. Eu penso que estes assuntos, as estradas, têm de ser vistos globalmente. Autoestrada A3, Porto Santo Tirso Braga, autoestrada A41, que passa em Água Longa, variantes à cidade de Santo Tirso, melhorá-las, duplicá-las e ligar as variantes à Água Longa. Ou outra alteração. Pelos vistos, a Câmara terá encomendado um estudo, por um valor considerável, para ser feita uma ligação da zona industrial da Ermida à A41. Ora, ligar a zona industrial da Ermida à A41 pode ser útil,
mas deixa de ser uma verdadeira variante à estrada 105 e não retira muito tráfego da 105, da Porto Santo Tirso, Porto Água Longa Santo Tirso. Servirá mais a zona industrial e não propriamente quem faz a nacional. Terá alguma utilidade, mas eu acho que o que é absolutamente necessário neste momento é construir uma variante que desafogue a estrada 105, porque a estrada que vem Porto, Alfena, Água Longa, Santo Tirso está com um índice de tráfego incrível. Porquê? Porque as pessoas também não querem pagar portagem, têm toda a legitimidade e vêm pelas estradas nacionais. Quem circula ali naquela reta de Lamelas é que entende o que é o tráfego naquela zona. Portanto, eu sou defensor de que se faça uma verdadeira variante. Se façam os estudos, sim senhor, que se analise. Não vai ser fácil fazer a obra, porque é uma obra cara, apesar de tudo. De todas as formas, também, quem faz essa obra é a Infraestruturas de Portugal e não a própria Câmara Municipal. Mas a Infraestrutura de Portugal também tem as suas limitações orçamentais. E também é a Infraestrutura de Portugal que tem de fazer a duplicação das variantes de Santo Tirso, que eu acho que neste momento é muito importante, porque felizmente não temos tido excesso de acidentes, mas tem havido lá acidentes muitíssimo graves, mesmo causaram mortes, não é? Portanto, são assuntos que devem ser vistos com cuidado, mas é a altura de decidir. Nós estamos no início de um mandato de um legislativo de 4 anos, onde há uma maioria absoluta e, portanto, é preciso pressionar para se conseguir alcançar os objetivos. E o Governo, os ministros, têm de se deslocar a Santo Tirso e têm de trazer decisões. Não é só vir aqui, cumprimentar as pessoas, ser muito simpáticos, mas nada fica decidido. Falou há pouco então da construção das 2 rotundas. Efetivamente, isso já está decidido e as obras arrancarão brevemente. Essas rotundas então vão facilitar o acesso da A3 à zona industrial de Fontiscos e da Ermida, também como já disse, mas quais são realmente as verdadeiras vantagens para os tircenses da construção destas 2 rotundas? Por um lado, permitir acesso mais fácil às indústrias. As indústrias geram a criação de emprego. O emprego é útil às pessoas porque as pessoas podem ter as suas habitações mais próximas das zonas industriais. É lógico que também dirão assim, mas é preciso também mais habitação. É preciso. Umas coisas obrigam às outras. Ter boa rede viária é muito importante para o emprego, para a habitação, para tudo. E o acesso também que estão previstos. São acessos que vão desafogar as estradas nacionais, vão desafogar as estradas interiores, vão permitir ligações diretas sem causar grandes incómodos às pessoas e a todos aqueles que circulam nas vias. Portanto, eu acho que é sempre muito positivo. Passando ao nosso último assunto de hoje, porque a ideia também é fazermos este programa em 30 minutos, vamos falar de um assunto que, por acaso, ontem fui lá ao nosso arquivo de casa e encontrei, esta revista é de setembro de 2013, que é a candidatura do Mosteiro de Santo Tirso a Património Mundial da Humanidade. Este assunto também voltou a estar na atualidade, há sensivelmente 2 semanas, foi novamente abordado. Essa candidatura foi iniciada então por si, enquanto Presidente de Câmara, em 2012. Em 2013 não avançou porque não reunia as condições. Em 2017 o assunto voltou a ser abordado pelo anterior Presidente, que anunciou a constituição de um memorando de entendimento no âmbito da rede de mosteiros e paisagens culturais beneditinas, que envolvia também outros municípios, mas até à data aparentemente nada avançou. Em declarações recentes à Lusa, a fonte da Câmara Municipal referiu, e passo a citar, faz parte do programa do atual Presidente avançar com o estudo para a requalificação e valorização económica do mosteiro, tendo sido já criada uma equipa que está a trabalhar nisso. Será que é desta que o nosso mosteiro vai ser considerado património mundial? Ora bem, a equipe criada para tratar deste assunto foi criada em 2012 e era constituída e dirigida por funcionários da Câmara. Portanto, a equipe já existe há muito. Eu costumo dizer, haja vontade política e os processos avançam. É lógico que nós sabíamos que as candidaturas a Património Mundial da Unesco não eram fáceis.
porque tem filtros, tem um filtro nacional e um filtro internacional. Sabíamos que estávamos a lançar um processo que podia ser longo. A aprovação de uma candidatura a Património Mundial da Unesco pode demorar 5, 6, 10 anos. Mas bastou o anúncio da candidatura e logo o Mosteiro de Santo Tirso passou a receber muito em 2012, em 2013, porque houve muita divulgação da parte patrimonial. Há muita história escrita sobre a nossa parte patrimonial. Muitos autores tircenses, nomeadamente o Padre Carvalho Correia, professor doutor Padre Carvalho Correia, escreveu sobre o assunto e muitos livros. A história de Santo Tirso está ligada ao Mosteiro de Santo Tirso. A tese de doutoramento do Dr. Carvalho Correia foi feita na Universidade de Santiago de Compostela sobre o nosso mosteiro. Eu diria que a Galiza toda conhece muito bem o nosso mosteiro. O Norte, em parte, também o conhece, mas pode conhecê-lo melhor. A candidatura a Património Mundial da Unesco exigiria uma continuidade. Eu não sei se essa continuidade existiu. E são falsas algumas referências sobre as razões por que não foi aprovada. Ela não foi recusada, nem foi aprovada. É uma candidatura em curso que obedece a muitas regras e que têm de ser ultrapassadas. Por exemplo, houve uma altura em que Santo Tirso podia ter usado um conhecimento que tem do nosso embaixador da Unesco. O embaixador da Unesco, o professor Sampaio da Nova, é um homem ligado a Santo Tirso, que eu, por exemplo, conheço pessoalmente, quem sou amigo, posso dizer assim. Foi candidato à presidência da República, lembram-se disso. Uma muito boa votação, exatamente no primeiro mandato contra o professor Marcelo Rebelo de Sousa. Foi nomeado pelo governo português embaixador da Unesco. E eu pergunto, por que não recorrer ao professor Sampaio da Nova, ilustre reitor, ex-reitor da Universidade de Lisboa, uma figura da cultura mundial, para ajudar Santo Tirso nesta candidatura? Há também técnicos e especialistas que podem ajudar. O processo, já percebi, não andou muito. Alguém o levantou na comunicação social. Acho que foi mesmo a agência Lusa que resolveu falar do problema. É a altura, talvez, de o agarrar de novo. Certamente que a Câmara tem muitos instrumentos. A Câmara tem um belíssimo corpo técnico e cultural que lhe permite elaborar os trabalhos de base. A própria sociedade tircense pode contribuir para apoiar. Quando foi lançada a candidatura, a apresentação pública foi feita com muitos convidados tircenses da área da cultura, da área da sociedade, da área da economia, do turismo, que participaram ativamente. Aquilo não é um trabalho nem de uma instituição, nem de uma pessoa só. É um trabalho que exige cooperação, interligação, que exige contactos, que exige possivelmente ir muitas vezes a Lisboa falar até com membros do governo, mas temos aqui um manancial de potencialidades no nosso mosteiro que eu acho que vale a pena divulgá-lo e muito bem pelo mundo todo, porque isso implica mais turismo, mais visitas, mais restauração, mais economia, mais emprego, mais juventude com saídas profissionais. E é por isso que eu apostei na altura na candidatura do Mosteiro de Santo Tirso a Património Mundial da Humanidade da Unesco. Mas a questão da falta de obras foi mesmo realmente o impedimento para que a candidatura não avançasse? Não houve questão nenhuma de falta de obras. A aprovação de uma candidatura de classificação de um monumento é feita exatamente também para se permitirem mais obras. Mas mesmo as obras que estavam previstas, nomeadamente do Museu Municipal Abade de Pedrosa, já estava feito o projeto em 2012 e foi alvo de uma candidatura em 2013 e foi alvo de um concurso público de obra em 2013 e o projeto feito pelo arquiteto Cisa Vieira e pelo arquiteto Souto Moura, que são dois peritos internacionais, foi encomendado muito antes e foi apresentado publicamente para criar condições objetivas para depois se poder valorizar a área do mosteiro, como foi valorizada com uma obra que depois foi concluída em 2016. Portanto, todos os pressupostos estavam feitos. E não é porque não houve obras. Que obras? As obras estão feitas, as novas. As antigas serão feitas de acordo com regras bem estabelecidas pelo património nacional
pela Direção-Geral do Património Nacional, e a Unesco também definirá, quando vir aprovada o Património da Humanidade, o que é que pretende que ali seja feito sem desarticular todo o conceito de uma obra de tanto valor ao nível mundial. Mais uma vez agradeço então a sua presença aqui no nosso programa, muito enriquece aqui o nosso programa, o Santo Tirso em 30 minutos. Relembro que regressamos então daqui por 15 dias com mais temas da atualidade. Boa tarde. Muito obrigado.